Na área da comunidade, as pessoas seguem tirando suas dúvidas, e vemos um indivíduo de cabelos verdes e outro loiro conversando sobre como chegar à primavera da vida. O loirinho diz que não tem como passar a localização da primavera da vida, pois ela está em um lugar diferente para cada pessoa. Para ter uma melhor direção, teria que falar com o mercador. Logo em seguida, nossa waifu medrosa diz para irem para a primavera da vida o quanto antes, pois lá é um lugar seguro, e nas salas iniciais vai ficar cada vez mais difícil. Enquanto nossa waifu falava, um figurante suspirava e dizia de fundo que, nesse lugar, uma espécie inteira lutava para sobreviver. Sarcasticamente, ele diz que é engraçado. Mas dentre os pessimistas, há também os otimistas, e um sorridente jovem diz que pelo menos eles ainda têm uma chance. E isso já é melhor do que nada. Nosso protagonista olhava confuso para aquelas pessoas conversando no chat, trocando informações. Ele diz que a comunidade está bem diferente do que em sua vida passada. Naquela época, o estado dos jogadores do modo solo era caótico. Tudo o que podia se ver eram mensagens de pessoas desesperadas e sem vontade de viver, sem uma única mensagem sobre como concluir um andar. Isso com certeza contribuiu para que muitos não tivessem escolha além de acabar com seu sofrimento. E por muito tempo, talvez pelo desespero, a única pessoa que ainda conversava era Lee Taeyeon. Ele olhava entusiasmado para a mensagem que Lee Taeyeon mandou na comunidade, pois ele se perguntava o que aconteceu com o nosso protagonista que não falou mais nada após sua postagem. A cena corta então vemos nosso protagonista frente às escadas para o próximo andar. Ele diz que finalmente está na hora de ir enquanto coloca sua luva. Voltamos a alguns momentos atrás, na hora da compra, onde o velho anão se perguntava o porquê de nosso protagonista querer esse item e se ele estava usando os punhos agora ou se o velho paladino ensinou sua habilidade de armas a Hack. Isso surpreendeu nosso protagonista, que perguntou se eles se conheciam. O velho anão disse que sim e que eles são os únicos que estão apodrecendo nesse lugar, então eventualmente se conheceram. Enquanto descia as escadas, nosso protagonista lembrava do velho questionando, pois ele matou o boss do andar, mas só vendeu a carne e não o couro e os dentes. O que nosso protagonista responde dizendo que eles serão necessários no futuro. O velho mercador, astuto como sempre, já sacou o objetivo do protagonista e pergunta se nosso protagonista pretendia usar os itens no ferreiro. Tai-san responde apenas com um leve sorriso. No momento seguinte, é explicado quem é o ferreiro, um homem chamado Arfan, uma pessoa que Lee Taeyeon conheceu em sua vida passada e a ajudou a chegar nos níveis mais profundos do labirinto. E enquanto descia as escadas, ele se lembra que o encontrará em alguns andares mais abaixo, então irá se apressar para descer. Ao descer as escadas, ele diz que aqui já é um pouco longe da entrada. Nesse novo andar, é um local onde até mesmo as criaturas podem ser revividas, e ao dar mais alguns passos, uma luz como a do sol o ilumina, e então ele finalmente chega ao segundo andar do labirinto, onde o sistema informa que para passar é necessário matar o boss. A recompensa do segundo andar é uma poção de aumento de mana de nível baixo, algo que nem mesmo é vendido na loja, deixando nosso protagonista empolgado para concluir o andar. Junto aos avisos do sistema, várias mensagens chegaram, e o sistema informa que há muitas mensagens não lidas. Ao responder às mensagens de pessoas que procuravam por ele, alguém o recebe rapidamente, e logo em seguida, uma avalanche de mensagens invade sua tela de sistema, com várias pessoas querendo tirar suas dúvidas. Isso fez até mesmo o forte Kang Tai-san se perguntar quem deveria responder primeiro. E então, o Kang Jong-yo, em um bate-papo privado, inicia uma conversa onde seu novo amigo diz que conversar na comunidade é um verdadeiro caos. Jong-yo diz que só queria saber como seu salvador estava, e Tai-san simplesmente pergunta se ele não tem nada melhor para fazer. E terminando sua frase, ele pensa que não esperava que todas essas pessoas que estão sendo pressionadas nesse mundo caótico vieram falar com ele por causa de um artigo escrito às pressas. E então, ele pergunta a seu amigo se leu o artigo que ele havia mandado anteriormente, o que Jong-yo diz com uma cara de choro que sim, ele com certeza leu,
pois durante todo esse tempo ele esteve procurando alguma esperança para se agarrar, e o artigo o ajudou muito. Nosso protagonista, apático, diz de nada. Jong-Yeou diz que, como ele já sabe, não tem como conseguir comida do lado de fora do labirinto. Mas ninguém que entrou no labirinto havia se disposto a falar isso. E graças à falta de informação e alguém para conversar, ele esteve em um estado crítico e decadente, a ponto de implorar ao porteiro por comida, mas mesmo assim não obteve resposta. Ele diz que correu para o labirinto em busca de algo para comer, e foi então que ele viu aquilo, uma mensagem na comunidade que lhe chamou a atenção, método para a conclusão do primeiro andar. E ele diz que, embora não pareça, o artigo foi extremamente importante naquele momento. Ele também ressalta que, após ler, a senhorita Taeyeon também conseguiu concluir. Aquilo acerta nosso protagonista como um choque, pois ele se lembrou que Taeyeon reclamava frequentemente em sua vida passada que não conseguia ajuda de ninguém no início do labirinto, e nessa vida, após alguns concluírem, outros se incentivaram a tentar. Por curiosidade, nosso protagonista pergunta quantas pessoas conseguiram matar um rato grande. Mas no momento, apenas Lee Taeyeon e Jong-Yeou conseguiram. Nosso protagonista diz que já esperava Lee Taeyeon, mas esse cara novo é realmente inusitado, pois ele não se lembra de nenhuma menção de seu nome em sua vida passada, o que o leva a pensar que ele deve ter morrido no labirinto enquanto sobrevivia. E ele compara o talento desse novo figurante ao de Lee Taeyeon, o fazendo se surpreender por um cara assim ter sobrevivido graças ao seu artigo. Mudando de assunto, nosso protagonista dá uma dica para ele, dizendo que na primavera da vida ele encontrará um velhote procurando uma deusa. Ele irá atacar com tudo, mas caso você responda à altura, as recompensas serão generosas. E ele alerta que os NPCs te tratam diferente dependendo de suas ações, então tenha cuidado, e ele pede que posteriormente informe o mesmo a Lee Taeyeon. E do nada, Jong-Yeou decide perguntar se nosso protagonista está bem. Nosso protagonista confuso pergunta o porquê da preocupação, e então seu novo amigo esquisito diz que eles estão nas mesmas situações, o que os torna adversários. Ele enfatiza que caso continue a receber informações privilegiadas pode até mesmo passar nosso protagonista. Ele afirma que nunca tentaria nada contra seu benfeitor, e antes que ele pudesse continuar com seus devaneios, nosso protagonista o acerta e diz que se preocupou à toa. Kang Tae-san afirma que eles não são competidores porque, no fundo, todos eles são humanos que vieram do mesmo lugar. Momentos depois, ele diz que só tem um motivo para dar informação, então ele manda que continuem a subir o labirinto, pois muitos não conseguiram nem mesmo sair do primeiro andar. Ele também diz que informações são sempre boas e que, caso ele dependa só do que lhe for entregue, ele nunca o passará. Jong-Yeou reconhece que passou um pouco dos limites, e nosso protagonista confirma dizendo que passou mesmo. E antes que ele pudesse sair, ele se lembra de alguma coisa, como se pensasse que esse cara não lhe é muito estranho. Mudando o assunto, nosso protagonista pergunta como está indo a comunidade, e Jong-Yeou diz que tem pessoas falando mal deles, pessoas das outras dificuldades. Ele diz que estão tentando puxar briga com frequência, mas no momento ele permanece os ignorando. Nosso protagonista diz que as pessoas que não sabem seu lugar começaram a aparecer, então deseja boa sorte a seu novo amigo. Logo, os rapazes se despedem e vão em direção ao labirinto para prosseguirem suas aventuras. Finalmente dentro do segundo andar, nosso protagonista andava por um caminho estreito em direção a seus adversários. Ele diz que o primeiro andar não passava de um tutorial, e agora, no segundo andar, é que as coisas começam de verdade. À frente dele, um grande grupo de goblins estava sentado, mas atentos a seus arredores. E então, como um personagem de faroeste, nosso protagonista chuta a porta, acendendo a fúria dos goblins contra ele. Logo em seguida, eles ergueram suas armas para o alto, indo em direção a nosso protagonista. E ele, como sempre, estava preparado com seu arco e flecha, esperando os goblins, enquanto diziam para todos virem de uma vez. Frente a seus novos adversários, os goblins, nosso protagonista dá uma breve explicação sobre como caçá-los.
Essas criaturas são simples de abater caso estejam sozinhas, mas graças ao seu fator de inteligência, isso se torna mais difícil, o que faz deles um problema ainda maior de enfrentar quando estão em grupo. Rapidamente, ele dispara várias flechas que subsequentemente atingem um goblin arqueiro que estava mais ao fundo, paralisando-o. Enquanto os outros avançavam a toda velocidade, o goblin com escudo é o primeiro a atacar, mas foi facilmente interceptado pelo escudo de nosso protagonista. Ele desdenha da cara do goblin, chamando-o de ruim, e manda que ele tente bloquear isso com seu escudo patético. Em sequência, o goblin toma um soco que o enterra no chão com escudo e tudo. Antes que ele sequer cogitasse revidar, nosso protagonista o pressiona contra o chão usando seu escudo e se despede do goblin enquanto puxa sua espada do inventário, o que faz o goblin gritar fervorosamente por sua vida. O que parecia um grito de medo na verdade é mais um sinal para seus amigos que estavam em volta, e logo surgem para atacar. Após o grito, uma dupla de goblins armados parte para cima de nosso protagonista com tudo. Em meio a esse ataque dos goblins, algo ilumina os olhos de nosso protagonista. Na mão de um dos goblins estava uma espada longa novinha. Sacando seu cajado do inventário, nosso protagonista já agradecia aos dois idiotas vulneráveis no ar pelo seu belo presente. Em seguida, uma luz ilumina as mãos de nosso protagonista graças à magia do cajado, e uma grande explosão surge na pequena casa de tijolos arruinada. Mais tarde, nosso protagonista já estava com a nova arma em mãos, uma espada levemente enferrujada, tendo 2 pontos de ataque, um a mais que sua antiga espada enferrujada. Ele a ergue no ar e fala que é muito melhor e diz que combina super bem com seu novo escudo de madeira, que possui apenas 2 de defesa, mas pode proteger da maioria dos ataques. Após andar um pouco pelo segundo andar, nosso protagonista encontra uma porta comum, mas ao adentrar o cômodo, ele se depara com algo que lhe chama bastante a atenção. O que estava à frente dele era o altar de Laquiratas, e por ser o primeiro a descobri-lo, ele recebeu 1 ponto em inteligência e 2 de mana. Diante daquele altar macabro, nosso protagonista fala um pouco sobre os deuses. Esses deuses do labirinto possuem várias personalidades, tendo aqueles que são amigáveis, mas também tendo os que são hostis com jogadores. Alguns olham com compaixão, mas também há aqueles que olham com desdém. Para a maioria, os jogadores não passam de meros brinquedos. O altar do deus à sua frente pertence a Laquiratas, o deus do conflito e da morte. Nosso protagonista diz que sente um poder muito grande e pesado, diferente de qualquer coisa que ele já sentiu antes, e logo o sistema faz sua aparição. Ele informa que esse é um altar de adoração a Laquiratas, que serve para conectar e influenciar pessoas no local. Ao ler aquilo, nosso protagonista diz que entendeu o porquê de Litaion ter corrido no momento em que viu esse lugar, pois naquele lugar estava um deus. O sistema alerta de uma missão secundária. Laquiratas quer testá-lo por ter encontrado seu altar. Se aceitar, o teste se iniciará, e caso passe, uma recompensa será dada, mas isso dependerá da decisão de Laquiratas. Sabendo das recompensas, nosso protagonista diz que não é nenhum medroso e logo em seguida diz que vai aceitar. O sistema confirma a missão aceita, e Laquiratas aprecia a decisão de nosso protagonista. No mesmo instante, um vórtice vermelho surge na sala emitindo um brilho vermelho. Daquela massa escura e vermelha surgem partes de uma armadura, e no meio de toda a fumaça estranha que girava na frente de nosso protagonista, saiu um intenso brilho vermelho. Da fumaça, ergue-se o falso servo de Laquiratas. O teste é desafiar o falso servo e sair vitorioso. Olhando para aquele enorme cavaleiro de armadura, nosso protagonista pensava que vai ser difícil encontrar uma abertura, e como se isso não bastasse, esse cara parece ser extremamente forte. Sem muito tempo para pensar, nosso protagonista vê o cavaleiro começar a se mover, e rapidamente ele investe em sua direção em alta velocidade. Os golpes que o acertam causam 25 de dano, mesmo com seu escudo protegendo, o que foi uma surpresa, pois nosso protagonista não esperava tantos danos mesmo com o escudo protegendo. Se o escudo não é muito útil, ele vai trocá-lo, e do seu inventário,
ele puxa sua outra espada enferrujada para dar tétano no cavaleiro e matá-lo. Ele se prepara com as duas armas e diz que é hora de tentar uma empunhadura dupla. Logo após suas palavras, ele dá um grande salto em direção ao seu inimigo, tendo um grande choque de armas contra o cavaleiro, que é forçado a recuar pelo peso do golpe. Enquanto permanece tentando forçar o golpe, nosso protagonista percebe que não teria muitos resultados e parte para uma nova abordagem com ataques vindos de direções diferentes, mas no final, acabam sendo refletidos. Nosso protagonista diz que esse cara é muito mais forte que ele, então não há motivo para lutar de frente. Então, bora mudar de estratégia de novo. Ele se vira rapidamente e corre na direção oposta, e o cavaleiro vem atrás dele para pegá-lo. Isso parece ser um blefe de nosso protagonista, que se vira para contra-atacar seu perseguidor, partindo para um ataque surpresa. Ele diz que sua destreza é muito mais alta, e então vemos que o falso servo de Laquiratas recebe 12 de dano de nosso protagonista. Ele dá um golpe que transpassa a armadura e se prende, mas ele não parece ligar muito para isso, e parte para a ignorância dando socos no cavaleiro que recebe mais 10 de dano. Nosso protagonista sabe da sua arte de armas hack, então só precisa usar isso ao máximo até não ter mais como usar. Ele confessa que usou essa técnica várias vezes antes, mas essa é a primeira vez que ela se mostra tão útil. Enquanto se afastava do cavaleiro, o sistema avisa que Laquiratas está surpreso com a performance, e nosso protagonista diz que isso é mais fácil do que ele pensava. Mais afastado do cavaleiro, ele diz que pelo fato dele estar no segundo andar, provavelmente os status do cavaleiro foram restritos. Ele diz que é uma pena, pois o cavaleiro estava dando o seu máximo pelo deus do conflito, mas está restrito. Antes mesmo de terminar sua frase, ele foi interrompido pelo sistema, que logo o avisou sobre a influência de Laquiratas. Em troca, o alcance de influência foi diminuído. Logo em seguida, uma fumaça vermelha começa a permear a armadura do cavaleiro, e então vemos que o servo de Laquiratas recuperou tanto sua inteligência quanto suas técnicas de luta. Isso surpreendeu nosso protagonista, que não esperava por esse desfecho. À sua frente, o servo de Laquiratas estava empunhando sua espada com seus olhos exalando uma aura vermelha, e enquanto encarava o protagonista com sede de sangue, o sistema avisa que agora ele era o verdadeiro servo de Laquiratas. Após uma breve encarada entre o cavaleiro e nosso protagonista, o cavaleiro pega a espada que ficou presa em sua barriga anteriormente, e com um leve movimento, ele arremessa a espada na direção de nosso protagonista. Após uma pequena análise, nosso protagonista percebe que o cavaleiro não tem mais a palavra falso em seu nome, e a atmosfera em volta do cavaleiro está completamente diferente. Desconfiado, ele pega a sua espada, que foi devolvida pelo cavaleiro. Ele pensa que, já que o cavaleiro recuperou sua inteligência, suas técnicas de antes não poderiam mais funcionar, e pouco antes de seus pensamentos terminarem, o cavaleiro o atacou com um poderoso ataque. Sobre o capacete, os olhos do cavaleiro brilhavam com uma luz vermelha, e logo em seguida, uma onda de poder caiu sobre sua espada, fazendo nosso protagonista ser pressionado contra o chão e recebendo 24 pontos de dano. Com o sangue escorrendo de sua boca, nosso protagonista percebeu que o golpe estava completamente diferente de antes, e com um corte lateral, o cavaleiro conseguiu arremessar nosso protagonista para trás, fazendo-o acertar a parede com força, onde ele tomou mais 20 pontos de dano. Ainda surpreso com o choque, nosso protagonista percebeu as habilidades do cavaleiro, pois ele fez movimentos limpos sem movimentos desnecessários. Isso faz dele um verdadeiro cavaleiro que foi bem treinado, e essa era sua primeira vez enfrentando alguém nesse patamar. Ele se compara ao cavaleiro, pois possui muitas armas, mas não sabe bem como controlar elas, e isso acontece quando se tem uma grande diferença entre habilidades. Nosso protagonista limpa o sangue que escorria de sua boca e diz que quer aprender isso. O cavaleiro permanecia sem entender nada, e enquanto isso, nosso protagonista pensava que todas as suas ações são avaliadas no labirinto, e caso atinja certas pontuações, um título ou habilidade é recebido. E a habilidade desse cavaleiro com certeza é, no mínimo, Rank A,
o que definitivamente acendeu a vontade de ter essa habilidade em nosso protagonista. Ele agora emanava um brilho azul de seu corpo enquanto encarava o cavaleiro com a habilidade que ele queria. Segurando firmemente sua espada, ele diz que com certeza o cavaleiro é melhor que ele com a espada, mas no fim das contas, ele é um jogador e espadas não são a única coisa que ele sabe usar. Ele diz isso enquanto tira seu cajado do inventário, e rapidamente ele conjura a bola de fogo que é arremessada no cavaleiro. Como esperado, a bola de fogo é facilmente cortada, mas no fim, isso não passou de uma distração criada por Tai-san, que já estava em suas costas preparado para um ataque surpresa, que acerta em cheio o servo de Laquiratas, causando 6 de dano. Descontente com a surpresa, o cavaleiro se vira para contra-atacar, mas no fim das contas, não vai adiantar nada, pois nosso protagonista usou sua habilidade de defletir, o que irá refletir o próximo ataque, mas mesmo com o efeito da habilidade, ele só pode evitar um ataque direto, mas ainda tomou 15 de dano. Nosso protagonista não perde tempo e logo ativa seu ataque por um fio, atacando o servo de Laquiratas consecutivas vezes, causando 17 de dano, mas sofrendo alguns danos no processo de seus ataques imprudentes. Graças a atacar várias vezes o mesmo alvo sem parar, nosso protagonista recebeu uma habilidade de ataques consecutivos. Ele agradece pela habilidade, mas logo manda o cavaleiro sumir da sua vista, e novamente usa seu cajado para tirar uma bola de fogo, só que dessa vez bem na cabeça do cavaleiro, que não pode desviar, o que lhe causou 13 de dano e, logo em seguida, com a verificação, o sistema informa que o servo de Laquiratas está queimando. Nosso protagonista já cansado se perguntava quando esse maldito cavaleiro morreria, pois sua mana está acabando, tendo apenas 5 de mana restante, mas caso essa luta continue, ele com certeza estaria em completa desvantagem. Tai-san decide não recuar, dizendo que não tem motivos para correr disso, e então parte para o combate frontal com o cavaleiro. Nosso protagonista empunha suas 2 espadas na esperança de fazer um grande ataque contra o cavaleiro, mas por seu descuido, ele deu uma bela chance ao cavaleiro, que não perdeu tempo, vendo uma abertura e logo em seguida, cravou sua espada em seu peito desprotegido. O sistema informa de que 80 unidades de dano foram aplicadas, e com os danos do golpe, o sangue escorria de sua boca, mas seu rosto não era de alguém que pretendia se render, e sua habilidade de resistir foi ativada, negando o ataque fatal. Ele então preparava um golpe de espada que cairia sobre a cabeça do cavaleiro como um meteoro, e então acerta ambos os golpes em sua cabeça e pescoço, e antes mesmo que o cavaleiro tivesse a chance de revidar, nosso protagonista continuava a cravar as espadas em seu pescoço com toda a sua força até que ela se separasse de seu corpo, trazendo a vitória a nosso protagonista. Enquanto a cabeça voava pelo ar, nosso protagonista ouviu uma fraca voz vinda dela, e o homem por baixo do elmo disse chamar nosso protagonista de jogador corajoso e que essa foi uma bela luta. Então, enquanto estava todo ferrado no chão, o sistema aparece informando que o servo de Laquiratas foi derrotado e que o deus Laquiratas estava satisfeito com a batalha. Tai-san diz que isso não é coisa para se orgulhar, pois no fim das contas, ele mudou o objetivo da missão do nada, e ele pergunta se isso tudo era só para sacaneá-lo. Como recompensa por derrotar o servo de Laquiratas, ele recebeu uma grande quantidade de XP, o fazendo subir de nível, e juntamente com sua saúde restaurada, sua habilidade de aumento de alma foi ativada. Ele ficou surpreso com todas as recompensas e logo foi abrindo seus status para ver as mudanças. Ele se depara com belos números, um aumento total de 17, além de 30 de vida adicional, e um aumento de mana em 5. Ele verifica as notificações restantes para saber se ganhou algum item com a conclusão da missão. O sistema indica que a recompensa depende de Laquiratas, que demonstra estar muito satisfeito. Então, ele quer lhe dar um item à altura de sua conquista. Nosso protagonista parece não muito feliz com o deus que brincou com sua vida, e antes de terminar de reclamar, vemos o alcance de Laquiratas diminuir mais uma vez, e devido a isso, um item foi obtido, a espada cerimonial de Laquiratas, um item verdadeiramente incrível, com 5 de dano e ainda com uma habilidade passiva que restaura 5 de vida ao matar uma criatura. Confuso com o incrível item em suas mãos,
Tai-san pergunta se leu errado, e se ele poderia mesmo dar um item desses para ele no segundo andar. Além da espada, uma recompensa extra é dada, a qual nosso protagonista encara como uma compensação pelas dificuldades que passou. A habilidade Prova de Combate foi obtida, uma habilidade contínua de ativação condicional que o torna mais forte a cada batalha que ele vencer. Ele encara a habilidade e diz que é do tipo buff já que foi dada por um deus, deve ser algo útil. Após conferir suas novas aquisições, um forte tremor é sentido, o que faz nosso protagonista se perguntar se ainda não acabou, e ao voltar sua visão para frente, ele percebeu uma janela de status laranja onde Laquiratas oferece um contrato de apóstolo. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Se chegaram até aqui, peço a todos que deixem um comentário com sugestões de obras para novos vídeos, e deixem um like para ajudar no engajamento. Nos vemos no próximo vídeo.